interpretar tudo isso dentro de uma perspectiva materialista e econômica não difere ninguém de Karl Marx. Então, muito liberal, que acha que, se tiver menos impostos, o povo vai ficar bom. O cara pensa que mudou economicamente, logo o povo vai ficar virtuoso. Como se ele nunca tivesse visto um funkeiro rico, né? Então, o que acontece? Há essa confusão na cabeça das pessoas, onde elas pensam que a questão financeira, pelo fato dela colaborar, ela não determina, e ele pensa que ela determina. Ele acaba caindo na cilada de que a mudança financeira ela vai determinar a decisão da pessoa para que ela possa escolher o bem e não o mal. Isso é uma visão materialista. É exatamente como Karl Marx, ele usa, qual é o óculos de Karl Marx para poder julgar tanto o passado quanto o presente para querer o futuro. O óculos de Karl Marx não é a virtude. Não é o homem que morre pela verdade. Não é o homem que se sacrifica pela esposa, pelos filhos, pela nação. Não é o homem que quer ser melhor. Não é o homem que está querendo alcançar o ápice do amor, do sumo bem, para poder agradar ao outro. A chave, o óculos de Karl Marx é financeiro. Só um pequeno comentário aqui. Acho que, deixa eu ver se a pessoa aqui, deixa eu pegar aqui para não cometer injustiça. É hater? Não é hater, não. A pessoa fez uma contestação válida. A Elsa de Queiroz. Essa de Queiroz, com É, EH, mesmo né? fundador aqui, excelente nosso. Bacana. Assim, aí discordo, Ítalo. Política é assim desde sempre. O problema do Brasil é que a régua moral sumiu. Porra, mas isso não é um problema pequeno, não, filho. Entendeu? A política não era sempre assim porque havia uma régua moral. Veja você, só um exemplo, né? A estrutura da relação entre os poderes, ela sempre foi mais ou menos a mesma, né? Então você não tinha, desde o momento que você criou a tripartição dos poderes, você não tinha um mecanismo para contestar, por exemplo, ações da Suprema Corte. A Suprema Corte ela tomava decisões e a decisão dela, em geral, quando ela interpretava a Constituição, a decisão ela era final. Isso desde o momento que você inventou um negócio chamado tripartição dos poderes, né? É assim nos Estados Unidos, inclusive, é assim em outros lugares. Por isso que a justocracia não é um problema do Brasil, é um problema do Ocidente inteiro, né? Só que o problema é o seguinte: você não tinha oficialmente esses mecanismos, mas você tinha uma régua moral, né, que barrava pelo menos uma boa parte de abusos feitos pelo judiciário. Então, por isso que o problema do judiciário é um problema recente no Brasil. Apesar de praticamente 100 anos, né, mais de 100 anos, na verdade, né? Estamos aí já com República há 150 anos, 130 anos, né? É, praticamente há mais de 100 anos nós temos essa mesma estrutura, né? Essa estrutura quase não mudou, mas mesmo assim o problema da justocracia é um problema recente, porque até então a missão da Suprema Corte de ser uma corte constitucional, bem ou mal, ela foi respeitada ao longo das últimas décadas, né? E só recentemente é que ela foi extrapolada da maneira como a gente está vendo extrapolar desde recentemente, de uns 10 a 15 anos para cá, né? Então, perder a régua moral é você perder o freio dos homens. E você perder o freio dos homens faz com que a lei seja inócua. Então, como eu disse aqui, se você tiver os 10 mandamentos, mas quem interpretar for um grandíssimo filho da puta, entendeu? Mesmo assim, a aplicação dos 10 mandamentos vai ser ruim, vai ser viciada, vai ser tirânica, entendeu? Então não adianta nada você ter pessoas ruins numa lei boa, entendeu? A lei só é boa na medida em que você tem pessoas virtuosas, minimamente virtuosas aplicando ela, né? Então, perder a regra moral é grande coisa. Por isso que eu disse, não pessoas virtuosas, pessoas com desejo de virtude. Na fala, se o pessoal voltar o vídeo aqui, eu falei assim, desejo de virtude. Isso é uma confusão que se tem muito, de achar que a diferença entre Suíça, Mongólia, Morro Agudo, Leblon, seja lá o que for, a diferença é a estrutura burocrática. Isso é uma visão materialista, isso é uma visão mercantilista, isso é uma visão marxista. Pouca gente sabe, então eu gostaria que até você explicasse, desculpa jogar a bola para você de novo, mas é porque você dá aula disso. Muita gente acha que você interpretar a sociedade por uma chave, eu gosto de clave, né? O termo clave, mas é chave. Mas pense assim, quando eu falo chave ou clave, pense como um óculos que você coloca para interpretar algo. Então, interpretar as ações políticas, judiciárias, midiáticas, ou seja, o show business, interpretar tudo isso dentro de uma perspectiva materialista e econômica, não difere ninguém de Karl Marx. Então, muito liberal, que acha que, se tiver menos impostos, o povo vai ficar bom. O cara pensa que mudou economicamente, logo o povo vai ficar virtuoso. Como se ele nunca tivesse visto um funkeiro rico, né? Então, o que acontece? Há essa confusão na cabeça das pessoas, onde elas pensam que a questão financeira, pelo fato dela colaborar, ela não determina, e ele pensa que ela determina. Ele acaba caindo na cilada de que a mudança financeira ela vai determinar a decisão da pessoa para que ela possa escolher o bem e não o mal. Isso é uma visão materialista. É exatamente como Karl Marx, ele usa, qual é o óculos de Karl Marx para poder julgar tanto o passado quanto o presente para querer o futuro. O óculos de Karl Marx não é a virtude. Não é o homem que morre pela verdade. Não é o homem que se sacrifica pela esposa, pelos filhos, pela nação. Não é o homem que quer ser melhor. Não é o homem que está querendo alcançar o ápice do amor, do sumo bem, para poder agradar ao outro. A chave, o óculos de Karl Marx é financeiro. Por isso ele é materialista. Por isso que o marxismo ele é materialista. Mas não só o marxismo.
qualquer pessoa que, utilizando esse pseudo-argumento teológico, pseudo-argumento filosófico, que utiliza como critério de avaliação o aspecto financeiro e econômico, ele está colocando o mesmo óculos de Karl Marx, que é o materialismo. E aí não adianta. É que, óbvio, se eu estiver conversando com uma pessoa na minha frente e ela levantar esses argumentos, eu pergunto para ela, eu falo assim, tá, só tiro uma dúvida. Então, se eu colocar o dinheiro no colo de todo mundo que tá lá no Zimbábue, o Zimbábue vira Suíça da noite pro dia, é isso? E vai continuar mantendo o padrão suíço. Aí a pessoa, não é bem assim. Então, opa, então agora estamos conversando. Porque isso que o Ítalo falou é algo tão grave, tão profundo. Eu peço até, se o pessoal tá aqui querendo saber notícias, a gente tem um monte de notícia para dar, e aqui a gente tá falando de filosofia, mas tem a ver com o que nós estamos falando, até mesmo porque daqui a pouco eu tenho que ler o quadro médico do presidente Bolsonaro. Em qualquer país civilizado, o quadro médico de Bolsonaro seria o suficiente para qualquer ministro do STF, qualquer senador da República, qualquer membro do Executivo dizer o seguinte: parem com a perseguição a Bolsonaro, porque nós estamos falando da saúde de um ser humano, e não de um debate político eleitoral. Em qualquer lugar civilizado do planeta. Civilizado, qualquer lugar. Dinamarca, Finlândia, Bélgica, Áustria, Suíça, qualquer lugar normal, o boletim médico do presidente Bolsonaro já seria o suficiente para fazer parar o sofrimento desse homem. Por que no Brasil não? Não é por causa da corrupção, não é por causa do quão complexo é a máquina burocrática, não é por causa do Código Penal brasileiro, não é por causa do sistema judiciário brasileiro, é porque faltam homens com virtude. E aí o Ítalo tocou num ponto que vocês precisam entender, eu peço que ele até explique com mais detalhes. O Ítalo não está falando da utopia de existir pessoas virtuosas na massa. Massa é sempre massa, bota isso na cabeça de vocês. Massa será sempre massa, e toda massa é medíocre. O que o Ítalo está falando é que nós precisamos de pessoas virtuosas em cargos chaves. E aí, meu camarada, é aqui que a história muda. A massa americana é, salvaguardando proporções, a mesma massa do Zimbábue, da Nigéria, de Nova Iguaçu, Morro Agudo, ou de uma periferia. Massa é massa em qualquer lugar. Massa é massa quando ela é rica, quando ela é pobre, não importa. Agora, a grande diferença de você ter um lugar que funciona, um lugar minimamente agradável de se viver, é que não é a massa que mudou. É que a influência que a massa recebe e as decisões que afetarão a massa são feitas por pessoas virtuosas. Minimamente virtuosas. E é aqui que muda o jogo. São pessoas que, quando são pegas em corrupção, elas pedem demissão porque elas estão com vergonha. No Brasil, ninguém mais tem vergonha. Eu cansei de ver deputado aqui nos Estados Unidos. Cansei não, vi 3 vezes, né? Mas, assim, não é algo que aconteceu só uma vez, né? Não é tão esporádico assim. De político que foi pego em corrupção aqui e pediu demissão. Por vergonha. Em rede nacional. Peço perdão, blá blá blá, não sei o que. A gente chegou a noticiar na lista, lembra que aquele deputado botou um quadro, o roubo dele foi colocar um quadro a mais, um quadro caro, né? Mas um quadro a mais no gabinete dele. Aí foi pego, pediu demissão. Baixou a cabeça, na CNN, pediu desculpa. No Brasil, não. No Brasil, o Alexandre de Moraes tem um contrato de 129 milhões para a esposa dele fazer alguma coisa com o Vocaro que ninguém sabe ainda o que é. Não foi advocatício. Né? Eu não estou chamando a mulher do Vocaro a mulher do Alexandre de Moraes de puta. Eu só estou dizendo que ela recebeu 129 milhões e não foi para gastos advocatícios. O que ela fez, eu não sei. Primeiro porque ela é baranga, feia pra caralho, velha, chata, e ainda é mulher de um psicopata. Então eu não sei, o Vocaro já tinha peleleca, então eu acho que ele não precisaria da mulher do Vocaro. Então eu não sei que porra foi aquela de 129 milhões. Tem gente que fala que é a prisão do Bolsonaro. Agora, serviço advocatício não foi, e serviços sexuais também não, porque a evidência mostra. Você pega a foto da mulher do Vocaro, a mulher do Alexandre de Moraes, você percebe que ali não houve nenhum interesse libidinoso. Então, a única coisa que sobra é a prisão. O pessoal tá rindo aqui do estúdio. A única coisa que sobra é a prisão do Bolsonaro. Mas isso é falta de virtude. O pessoal tá rindo, perdi. Eu tô querendo explicar aqui. Tá todo mundo rindo aqui no estúdio. Mas na verdade, cara, 129 milhões, cara, qualquer lugar eu já teria falado assim, não, cara, isso aqui é um absurdo. A pergunta é bem simples. Por que você não deixa de ser marxista, mesmo quando você quer menos interferência do Estado, mesmo quando você quer uma economia mais livre, mas quando você interpreta a felicidade, o ápice da vida humana, como um bem material? Porque muita gente não entende isso. Essa é a grande diferença entre os conservadores e qualquer outra corrente, aspas, anticomunista, e que não entende esse aspecto da religião, da virtude, e que eu não gosto nem de chamar de liberais, porque, por exemplo, se você entrevistasse todo mundo da escola austríaca de economia, eles iriam concordar conosco. O Luiz Felipe uma vez conversou comigo sobre isso. Ele falou assim: é por isso que eu nem consigo entender muito o pessoal que defende a liberdade econômica no Brasil, mas acaba não entendendo a necessidade da virtude. Eu queria que você explicasse isso pro pessoal. Primeiro, eu quero agradecer. A gente estava com 13 mil telas aqui, agora foi para 15.959, então daqui a pouco vai bater 16 mil telas aqui nos assistindo. Eu acho que foi o pessoal rindo do meu comentário da Vivi, mas eu quero agradecer a vocês tiraram a gente do 13, então muito obrigado. Então agora sim, 16 mil telas nos assistindo aqui, 9 mil lá no Conversa Timeline, 3.400 no canal TLTV, 1.000 na revista TL lá no X e 2.445 na minha conta, Alan Conta 5, então no total aqui, mais de 16 mil telas nos assistindo. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Daqui a pouquinho eu quero falar até o nome dos membros fundadores, mas eu queria jogar essa pergunta para você, Ítalo. Por que você não deixa de ter o mesmo princípio dos marxistas, quando você acaba sendo materialista, mesmo quando você não quer ser marxista?
Perfeito, vamos lá. Bom, primeiramente, deixa eu fazer um comentário, né? O Ramagem comentou que não havia nenhum contato entre a Vivi e o Vorcaro, considerando as hipóteses, isso é um alívio, né? Que não havia nenhum contato entre os dois. Mas, enfim, o que você está me perguntando lá é o Tá todo seguinte: mundo rindo aqui no estúdio. Pô, não, mas convenhamos, com 129 milhões o cara compra a Vila Mimosa, né? O cara não precisa desse tipo de coisa, né? Vai lá. Então, 3,6 milhões por mês, o que ele faz? nossa senhora, não, esse cara é o cara mais amado da Vila Mimosa. Mas enfim, vamos lá. O pessoal que não tá no Rio não sabe que é Vila Mimosa, não, né? Vamos lá. Essa pergunta que você me fez, ó, isso aí na verdade está na base do surgimento da sociologia moderna. A sociologia, né, o pensamento sociológico, o pensamento das ciências sociais, ele surgiu com três pessoas, né? Ele surgiu, na verdade duas, né? A terceira tá lá, né? Aquele irmão mais novo que, não, que o videogame, o cabo do videogame não tá ligado, né? É o Durkheim, Emile Durkheim, o Max Weber e o Karl Marx que aparece ali como o irmãozinho mais novo que, não, que, né, que finge que ele tá jogando videogame também. É, esses três caras tinham, né, ou os dois primeiros, na verdade, né, o terceiro meio que, né, mais ou menos, eles tinham a percepção de que você tinha que transformar as ciências sociais, as ciências humanas, em algo tão objetivo quanto a ciência, as ciências duras, as ciências naturais. Algo como a física, a química, a biologia, você tinha que ter algo parecido, algo desse mesmo nível, né, de segurança ou de mesmo nível de objetividade. Obviamente que isso já começa com um problema, porque você está analisando uma realidade que ela é ontologicamente diferente, né? Então, a cabeça de um ser humano, né? Um indivíduo, uma alma humana com livre-arbítrio, não funciona da mesma maneira como funciona, né, o processo químico, o processo físico, né, obviamente. E tem um segundo problema, que é um problema epistemológico, né, que é o fato de que o objeto, a pessoa que está analisando, ela também faz parte do mesmo fenômeno que ela está observando. Ou seja, é uma mente humana, uma alma humana, observando uma outra alma humana. Né? Então, nessa diferença, você percebe que essa pretensão das ciências sociais de ser das ciências humanas de serem uma ciência objetiva, que é onde começa isso tudo, né? Essa pretensão já começa sendo ideológica. E o que é ideologia, no final das contas? A ideologia é sempre um recorte, quando você faz um recorte de uma parte da realidade e acha que aquilo é a realidade inteira. E existe então você começa com essa aspiração, essa pretensão. Isso acaba virando uma obsessão por parte dos primeiros pensadores aí das ciências sociais, e você acaba tendo essa tendência, né, de enxergar a realidade sempre por recortes. Por que a economia acabou virando talvez o aspecto principal, né, o recorte principal? Porque a economia é talvez um dos mais quantificáveis dos processos humanos. Né? É fácil você quantificar. Bom, quanto dinheiro tem? Né? É fácil você quantificar. Então, as ciências sociais, as ciências humanas, de maneira geral, isso inclui até a filosofia moderna, né? A forma como a gente pensa a realidade, ela está eivada desse vício de pensamento. Ela está eivada dessa forma como a gente pensa a realidade, sempre fazendo recortes. É sempre em índice de IDH, é sempre em PIB per capita, é sempre dessa maneira, é sempre dessa forma de pensar sem enxergar que existe um ser humano ali no final das contas. É sempre pensar em termos de estruturas burocráticas, é sempre pensar em estruturas de lei, né? Eu costumo dizer o seguinte, é sempre você pensar uma casa de maneira da arquitetura, sem levar em consideração que existe um tijolo compondo a casa, né? A casa ela não é feita pela planta. E aí depois, né, então, desculpa interromper, e aí depois o cara não entende porque que ele fica num ciclo eleitoral eterno, e ele não entende por que mesmo mudando ano após ano, e ele não sai daquele buraco. Ele tá correndo atrás do próprio rabo. Sim. Entendeu? Porque ele acha que o problema tá onde ele não tá. Você muda o político, você muda, você muda a estrutura, mas você não muda as pessoas que estão compondo a estrutura. Entendeu? Então, né, não vai diferenciar em nada. Só que no máximo, né, você vai diferenciar quem tá se aproveitando de quem. Mas, de novo, se você não tem pessoas minimamente virtuosas compondo a história toda, você não vai ter virtude na instituição. Isso é básico. Talvez eu desenvolva melhor essa resposta para a gente fazer um programa só sobre isso.